gente. Bom, tô aqui feliz que eu tô vendo que meus vídeos estão dando engajamento, eles estão tendo uma visualização muito boa. Gente, antes só de começar a historinha que eu vou falar hoje, dá uma forcinha, gente, deixa like. Por favor, as visualizações estão até boas, até demais. Eu até não acredito que a maioria dos vídeos tá tendo quase 200 visualizações para um canalzinho tão pequeno. Como eu disse, eu tenho outro canal e eu percebi que é o YouTube mesmo, com quase 2.000 inscritos. Os vídeos não estão batendo nem 10, ninguém vê. Gente, sempre que vê o vídeo, vê até o final, porque dá trabalho. Eu tô roteirizando, tá engraçado, eu pesquiso. E hoje, gente, eu vou continuar aí o meu legado, né, as minhas historinhas em relação a economia, como a economia funciona mais ou menos. Hoje eu vou dar um foco mais para a inflação, que tem muita gente que não conhece, e vou tentar também explicar mais ou menos de uma forma bem lúdica, mas também de uma forma mais técnica. E como sempre, eu vou usar o meu querido João, que está aprendendo sobre economia ainda, né, que para quem está acompanhando, é a terceira vez que ele aparece. E hoje ele vai ver como a inflação afeta as coisas. Muitas vezes a gente não sabe como que ela funciona e como o poder de compra ele veio diminuindo ao longo dos tempos. Inclusive eu vou fazer uma comparação quando o real saiu e o quanto que está valendo esse mesmo real, como que a moeda caiu. Então eu vou tentar mostrar no dia a dia do João uma historinha bem rápida, onde que a inflação mais está afetando, e vou tentar mostrar tecnicamente como que ela age. Então vamos começar com o dia a dia de João. A primeira coisa que a gente vai entender exatamente como funciona a inflação é realmente como que ela afeta diretamente em relação à parte de contas em geral, mas principalmente a alimentação. Vocês vão entender. Agora, esse é o João, digamos que há uns 20, vamos supor assim, agora esse é o João há mais ou menos aí uns 20 anos atrás. Veja bem, ele com 100 reais na mão, o que ele vai fazer? Ai, dinheiro querido, tão suado. 100 reais. Poxa, esse dinheiro aqui hoje em dia, vou comprar arroz, feijão, vou comprar, eu acho que vou fazer a compra do mês com esse dinheiro. Ah, que bom, graças a Deus, né, eu ganhei quase 2 salários mínimos, né? Então eu acho que vai valer muito. Hoje eu vou comprar bastante coisa no mercado, porque realmente as coisas estão, né, não estão muito caras, né? Lembrando que lá para 20 anos atrás, né, que é a época que eu tô, 2005 mais ou menos, o salário mínimo era 300 reais e a cesta básica era mais ou menos 180 reais, ou seja, era metade de um salário mínimo. Mas o mundo, né, dá voltas, né? Então 20 anos depois, agora o João está no mercado e olha só o susto dele. Ah, João, por isso que você está quebrado, você não sabe como funciona a inflação. A inflação é um meio que o governo tem de controlar o poder de compra. Quando muitas pessoas estão comprando, tende a subir a inflação. Quando o governo precisa simplesmente subir por causa de impostos, essas coisas, aí também usa inflação. É um meio que o governo usa para poder controlar digamos que a economia de um país. E depois eu vou estar explicando bem mais detalhadamente como que funciona a inflação. Eu já tinha feito um vídeo sobre economia bem no começo do meu canal, para quem quiser ver mais detalhes, mas eu vou explicar hoje só mais a inflação e o bendito poder de compra, que é a coisa que mais instiga as pessoas, que é o poder que tem Então depois eu vou colocar bem bonitinho para vocês entenderem, mas para vocês terem ideia, a inflação ela vai acumulando, né? E conforme a inflação vai acumulando, o dinheiro ele vai, como a moeda não teve um reajuste, a inflação ela vai sobrepondo a moeda. A grosso modo, quem tinha 100 reais hoje, em 2005,
esses 100 reais hoje, eles valeriam 30 reais, os mesmos 100 reais. Ou seja, para 100 reais de 2005, de 2025 valer o mesmo que 100 reais de 2005, ele teria que valer mais ou menos 300 reais, porque a inflação subiu mais de 200, quase 200% acumulada. Porém, a inflação também é uma aliada muito interessante para guardar dinheiro. Mas vamos continuar a historinha do João, porque calma que só vai piorando. Agora veja a reação de João depois que ele acordou e chega em casa e fala com a mulher. Nossa, mulher, o que está acontecendo? Quando que as coisas começaram a ficar caras assim? E quando que eu percebi que meu salário não vale mais nada, mulher? Eu sempre ganhei 2 salários mínimos, desde que eu já estou quase na época de aposentar, eu ainda ganhei 2 salários mínimos, mas há 20 anos atrás eu reparei, meu dinheiro não era muito mais, valia muito mais. O que acontece, mulher? 100 real? O que vale 100 real hoje em dia? Não vale mais nada. Eu lembro, mulher, que com 100 real eu comprava a cesta básica toda. De fato, o João não está muito errado. A cesta básica geralmente é que o governo estipula, é meio diferente do que a gente imagina, né? Que é só aquela comprinha, aquela cesta de mantimento. Não, a cesta básica mesmo, uma família com 3, 4 pessoas, hoje, é mais ou menos R$ 1.600. Ou seja, ela vale mais que o salário mínimo, que hoje é R$ 1.500. Na época do João, a mesma cesta básica valia metade do salário mínimo. Ou seja, o João não está tão errado, era 160, 170 reais uma cesta básica completa. Vocês conseguem imaginar o que isso significa? Como que o poder de compra da gente piorou? Porém, para outras coisas, ficou um pouquinho mais fácil, como vocês vão entender. Bom, João agora, ele queria comprar um carro. Então, eu estava interessado eu estava vendo os preços de carro aí, né? Eu estava vendo aquele carrinho lá, Creed lá, não sei, 60 mil reais, né? Nossa, moço, eu lembro na minha época, né, que eu era mais novo, que eu queria comprar um carro, moço. Nossa, carro era uma coisa incrível. Eu não tinha como comprar carro antigamente, moço. Era muito caro. De fato, eu vou tentar depois eu ver se eu acho uma tabela de coisas antigas, assim, que era um preço astronômico. Realmente, para quem não entende mais ou menos, eu acho que isso tem tudo a ver com um projeto de compra do governo. Por quê? Um carro hoje de 60 mil reais, que é um preço de um carro básico, daí 40 salários mínimos. Para vocês terem ideia, um Uno, lá nos anos 2005, 2004, era mais ou menos 120 salários mínimos. Vocês conseguem fazer a conta que um carro popular mais antigamente custava praticamente 200 mil reais no dia de hoje? Da mesma forma, TV, computador. Eu lembro na minha época, eu já sou meio velhinho, né? Lá para os anos 2000, o top dos top era a TV de 29. Uma TV de 29, eu vou tentar procurar, eu vou tentar separar a imagem de eletrônico dos anos... Eu vou tentar ver se eu acho a imagem e vou tentar separar e vou tentar colocar no vídeo para vocês entenderem. Continuando, eu consegui achar uma imagem para vocês terem uma noção que uma TV de LCD de 60 polegadas custava 50 mil reais. Eu acabei de ver. Para vocês terem uma noção de como a inflação ela é traiçoeira. Bom, vamos então continuar nessa brincadeira que o João ainda está entendendo como que funciona a inflação. E ele realmente não está muito a par das coisas. Então, vamos continuar mostrando mais ou menos o impacto da inflação. Ai, nossa senhora, quando que o dinheiro começou a não valer nada? E eu fiquei no mesmo emprego por tanto tempo que eu perdi a noção das coisas. Eu trabalhei tanto, me esforcei tanto para perceber que eu não consegui fazer nada, eu não consegui construir nada. Gente, esse é um grande problema que eu vou entrar em detalhes também mais nos vídeos, que é o maior problema da classe mais baixa do Brasil, é o vitimismo e não querer se qualificar para o mercado de trabalho, e que muitas pessoas hoje em dia têm raiva da CLT. Eu quero fazer um vídeo sobre isso, até porque
Eu já tive empregos de várias coisas diferentes, né? Para quem não sabe, inclusive eu já fui patrão 2 vezes. Foi o meu primeiro vídeo e eu quero falar a minha experiência que quando você é patrão, a sua mentalidade vai mudar. Enquanto você nunca for patrão, parece que você vai ter uma mente muito limitada, mas assim, não é errado ser pobre, tá? Eu já estou deixando bem claro aqui. Porém, ficar lamentando por que eu não ganhei mais, por que... Eu conheço muitas pessoas que vão aposentar na mesma função, no máximo que elas vão ganhar, e eu vou tentar mostrar depois, de uma forma bem prática, isso que eu quero dizer. Mas eu não vou entrar em detalhe agora. Mas, para terminar, vamos ver o que o João aprendeu. Nossa, quando que R$100 voltou num... Não dá nem para fazer uma compra por semana. Como que eu deixei... Eu perdi tanto tempo no mesmo emprego e nunca achava que esse dinheiro ia... Há 20 anos atrás eu achava que eu ganhava tão bem. Comprava compra por mês todo, sobrava metade do meu salário. Como que... E agora? Onde será que eu vou aprender? Onde será que eu vou entender mais ou menos o que aconteceu com essa... Aliás, o que é isso, né? Que eu li a inflação. Como que essa inflação... Como funciona a inflação? De uma forma bem rápida. E como que você pode driblar ela? Vamos lá, João. Como eu já tinha dito no outro vídeo que eu tinha falado sobre economia, é o meio que a inflação tem para controlar os gastos, o impulso de compra do cidadão em geral. Quando está muita oferta, muitas pessoas comprando, está muita gente endividada, a inflação tende a subir justamente para tentar cortar. Ou quando um produto está muito escasso, aconteceu alguma coisa, esse produto está a mão de obra que fazia aquele produto, é isso. Então, a grosso modo, ela é medida pela taxa Selic, né? Que hoje em dia ela deve estar mais ou menos aí em 15% ao ano. E a inflação, o montante da inflação por ano, mais ou menos, ela está em 5,22, se eu não me engano, esse ano. Que é o teto que o governo também meio que planeja, né? Como eu expliquei na minha aula básica de economia, a inflação não pode passar disso. Então, ou seja, como eu disse, do poder de compra, R$100, bem no começo de janeiro, R$1.000, valiam R$1.000. No finzinho de janeiro, esses R$1.000 já estão valendo menos aí 5%, parece pouco, já estão valendo 950. Porém, bens de uso geral, alimentação, tudo, por mais que tenha esse teto de inflação, não funciona para bens de consumo, não funciona, por exemplo, o café. O café ele aumentou praticamente 70%, 80%, entendeu? Por causa de importação, tem a ver com importação do Trump e tudo. Absurdo, sabe? É absurdo. É por causa que o nosso salário mesmo, ele sobe também em média de 6 a 8% ao ano. Mas, por exemplo, 6 a 8% ao ano. Aí a pessoa tem que começar a entender como que a inflação vai influenciar nesses 6 a 8%. Então, ou seja, eu ganhava 2.000, agora eu vou ganhar 2.160? Não, você não vai ganhar 2.160. Você vai descontar 6% de inflação. Ou seja, no final do ano, o meu salário vai estar... um meio que... Geralmente o aumento do salário é superior à inflação. Mas ele é menor do que a gente imagina. Você entendeu o problema da inflação? É esse. As pessoas, elas não... A mesma coisa, guardar dinheiro é muito interessante. Mas a maioria das pessoas guarda na poupança. A poupança deve estar 7% ao ano. Se eu guardei 1.000, vai ficar 1.070. Mas eu não levei em conta a inflação. Se eu for descontar a inflação sobre isso aqui, eu vou ter menos de 1.020, eu vou ter menos de R$20 que ganhei. Hoje existem, que eu vou explicar bem depois, que tem o CDB, CDI, tem Tesouro Direto. Tem uns aí que chegam eles chegam a valer 120%, 150% do CDI,
que dá quase 20%, dá mais de 1% ao mês. Descontando a inflação real, tudo, você vai ter 15%, você vai ter quase 1% ao ano. Os mesmos R$ 1.000 investidos, descontando em... Você vai ter R$ 1.150 livre, descontando em... Eu vou explicar detalhadamente, então. Então, João, a primeira coisa que você tem que saber é isso. Que a inflação, ela nunca vai deixar de existir. Porém, a taxa Selic, como ela que regula a inflação, quando a taxa Selic está acima de 10%, é muito bom para investir, porque o rendimento é maior, a poupança sobe, tudo sobe, entendeu? Então, nessas horas que a inflação está em cima, é muito interessante você investir em CDB e CDI por causa que eles são embasados na taxa Selic, entendeu? Mas, novamente, uma coisa que eu não expliquei, para vocês terem uma ideia. O João, eu tava lembrando de 2005, que o salário era R$ 300. Hoje, para vocês verem como que é, né? 20 anos depois, 2025, o salário é 1.516. 5 vezes, né? 5 vezes maior, né? Mas só que não. Se eu for levar em consideração a inflação acumulada foi de 200%, o poder de compra aqui, esses mesmos 5 para esse salário mínimo, na verdade, esse salário mínimo hoje estaria valendo o equivalente a mais ou menos R$ 520. Para esse mesmo salário mínimo comprar o que o João comprava, infelizmente, crianças, esse aqui que tinha que ser o salário mínimo. E R$ 4.500, vou ser sincero, para uma família de 3 pessoas viver, num bairro mais de classe mais média baixa em São Paulo, assim, pronto. R$ 4.500 digamos assim, se você for parar para pensar, é um salário, ou uma pessoa só, ou 2 pessoas trabalhando. Lembra que eu tinha feito no meu vídeo 50, 30, 20, que quase ninguém deu muita atenção, e eu vou tentar refazer de novo, de uma forma mais, né? Ou seja, aí você vê como que o nosso poder de compra, ele vai sendo sufocado durante os anos. O único jeito de você tentar evitar isso é investindo em coisas que realmente tenham uma rentabilidade bem superior à inflação, porque assim, guardar o dinheiro, que nem eu tinha feito um vídeo, né, do João lá, né, antigamente você estava no colchão. Você vai ter alguma coisa, mas olha, só para vocês terem uma ideia, vamos fazer uma situação hipotética. A pessoa guardou por 20 anos uns R$ 50.000, que seja. Uns R$ 50.000. Aí ela decide, ela vai juntando R$ 50.000. Ela demorou aí, uns 10 anos, é que dura que eu tenho que saber quanto que eu estava investindo por mês. Mas e aí tem os juros compostos também, que eu tenho que lembrar da conta que eu não sei, mas eu vou tentar fazer assim a grosso modo, vai. Eu estou guardando aí uns 15 mil uns 5 mil por ano, pronto. Uns R$ 5.000 por ano. Aí eu vou usar a maior taxa que eu conseguir encontrar, que vai me dar mais ou menos aí, para ser realista, 15% ao ano. 15% ao ano. Aí o acumulado vai dar mais ou menos mais de 150%, mas vai ter os juros compostos. A grosso modo, esses R$ 50.000 em 10 anos, eu nem estou levando muito em consideração os juros compostos, vai dar mais ou menos 130 mil. Olha como a pessoa perdeu dinheiro. Se ela soubesse investir, guardar, isso ela podia arriscar, podia fazer, sabe, horrores se ela soubesse investir. Então, gente, um dos maiores jeitos é esse, mas tem o jeito mais doloroso que a maioria das pessoas hoje elas vendem na internet, que é só investir. Lembra que eu falei? Só investir. Para quem não tem tanto conhecimento, ganha muito pouco, é difícil. Lembra que meu modelo de família geralmente é uma pessoa trabalhando que ganha até R$ 3.000 por mês. Não é impossível, mas sobrar qualquer... Se uma pessoa dessa hoje em dia conseguir ficar no azul, já é um mérito. É difícil, porque comida é uma coisa complicada para quem tem filho. E como eu cansei de falar, hoje todo mundo tem aquela... quem fala de investimentos são... Que todo mundo agora gosta de ver minimalista, sabe? Que dá até nojo de ver a pessoa minimalista. Elas economizam, vivem uma vida miserável e guarda dinheiro. Que adianta você guardar dinheiro e você não investir em você?
você não, sabe, não adianta nada, é bom, é gostoso sim você pegar, a própria Bíblia fala que você tem que gozar do seu trabalho, você tem que, do alimento, dos seus bens, tudo, é a coisa melhor, e que a pessoa rica não tem nada melhor do que ela ver com seus próprios olhos todas as obras que ela fez debaixo do sol. Isso está escrito em Provérbios. A pessoa tem que entender. O que adianta eu guardar dinheiro e no fim da vida... Ou fala em próprio Provérbios também que uma das coisas, né, que é vaidade, que o pregador via debaixo do sol, o homem que não tem filho, não tem herdeiro nenhum, e não se cansa de trabalhar, dizendo ele, para quem trabalho eu se não posso desfrutar do meu trabalho que faz debaixo do sol? Ou seja, o que adianta você trabalhar e só ficar guardando dinheiro? As pessoas estão ficando com mentalidade maluca. Não é assim. Você tem que guardar, você tem que saber o que você está gastando, tem excessos. Mas a primeira coisa, lembra que eu falei? Você tem que se profissionalizar mais, você tem que ser mais interessante para o empregador. Se você não ser, como que você quer ganhar mais só ficar achando, a tempo vai passar, bobeando, você vai ficar no mesmo lugar a vida toda. Lembra o João falando? Passou 20 anos, o João não saiu do lugar. E agora? O que o João vai fazer? Não é impossível, ele está com quase 50 anos. Mas ele vai ter que ter um bom trampo aí. Então, gente, mais ou menos é o básico do básico, como a inflação funciona. E vamos ver as considerações finais. Gente, deixa like, se inscreve, por favor. A visualização do meu canal está indo muito bem, com um canal pequenininho. Se inscreve no canal, porque eu quero tentar pelo menos 50 para poder começar a fazer live. Porque, como eu disse, no meu canal antigo eu vi que tem alguma coisa. Tudo que eu posto não dá visualização. O YouTube tá freando mesmo. Eu tava com 1.500 inscritos. Todo dia eu ganho uns 10 inscritos. Mas ninguém vê o vídeo. Eu posto, eu uso a comunidade. Gente, sempre que eu tento interagir, eu faço uma pergunta, eu quero entender quem é meu público. Porque o que eu estou fazendo é de coração. E eu quero que vocês entendam que tem muito pilantra que está enganando as pessoas. E eu quero mostrar a minha jornada. É a jornada do João. Porque eu vou mostrar mesmo. Eu vou melhorar a minha vida. Da mesma forma que minha vida hoje, eu vou tentar fazer mais um vídeo explicando mais ou menos da minha situação, que está bem lascada. Mas para vocês verem que não é impossível. Eu já comecei a tomar algumas atitudes e usando o João como cobaia. E é isso aí. Eu nunca imaginei... Bom, o jeito é começar a seguir. Agora eu estou seguindo, já estou vendo da energia, como é que está fazendo, né? Vamos ver se esse primo baixa renda me ajuda, né? Inscreva no canal dele, gente. Eles estão me ajudando muito. E deixe like.